Olá, eu vou retomar aqui, então, a questão do saber inovar. Isso é, saber prolongar o que foi observado, percebido, escolhido. Criar é saber diferenciar e, sobretudo, é saber acolher o inesperado e enriquecer o que já sabemos antes de realizar as etapas seguintes, que é o saber trocar. E eu estava trazendo essa questão para o âmbito da psicanálise e para os estudos freudianos, repetir, rememorar, perlaborar, e a questão da repetição na patologia e da repetição dos conteúdos passados pelos pais ou pelos educadores que foram às vezes opressores ou que foram extremamente negativos em relação às nossas capacidades, aos nossos potenciais. Então, como é que nós podemos inovar no sentido de fazer acontecer o novo na nossa história pessoal, no nosso percurso, de modo a criar conteúdos de forma autônoma e não reproduzir os conteúdos que nós herdamos, por melhores que sejam esses conteúdos, e é importante a transmissão, é importante o estudo da tradição, é importante ver o que está aí, mas é importante, a partir do que está aí, ter a capacidade de propor algo de cunho pessoal. E essa proposta de algo de cunho pessoal implica uma confiança no seu potencial, implica uma adesão a si próprio e às suas capacidades. E, por vezes, essa adesão foi retirada. Então, a capacidade de inovação é uma capacidade chave. Inclusive, na transdisciplinaridade, nós estamos inovando o tempo todo, porque nós estamos colocando juntos representações que sempre estiveram em corredores bem compartimentados, né? O Biratã D'Ambrosio, professor emérito da Unicamp, costuma falar das gaiolas nos quais o conhecimento se encontra. Então, nós estamos abrindo as portas da gaiola, e ele diz para ficarmos atentos a não construirmos uma gaiola maior e realmente voarmos juntos. E essa questão desse voo coletivo, desse voo conjunto, é uma inovação perpétua. Né, a descoberta do que pensa uma filósofa por uma psicóloga, a descoberta do que pensa um astrônomo, um astrofísico, um neurobiólogo, um físico nuclear, eu estou pensando nas surpresas que eu tive ao longo dos meus encontros, um engenheiro, uma médica, um médico, enfim, e de como a gente incorpora os conhecimentos vindo da outra área, como esses assimilam os nossos conhecimentos e como a partir daí a gente vai inovar, a gente vai construir significados inéditos, né? E essa nossa possibilidade de construir significados inéditos repousa também na confiança que nós precisamos ter no nosso potencial de grupo transdisciplinar, né? Porque, é claro, esse grupo gera resistência, gera desconfiança. O que é isso? Combinar arte com tradição, com ciência, com... O que eles estão fazendo? Estão abrindo portas, abrindo janelas, criando corredores de circulação. E qual é o projeto do grupo do CETRANS? Qual é o nosso projeto? Nós temos uma missão definida, mas nós ainda estamos definindo metodologia transdisciplinar, projeto transdisciplinar, em cima da questão levantada por Maria de Mello e Vitória Mendonça de Barros sobre pragmatismo transdisciplinar, quer dizer, concretamente, como é que nós vamos aplicar a transdisciplinaridade no nosso cotidiano, quais são os desdobramentos do conhecimento transdisciplinar e transdisciplinaridade para quê? Tudo isso é inovação. Então, a partir
desse conteúdo que nós ainda estamos cocriando, sobre o qual nós ainda estamos refletindo, nós vamos poder trocar. Mas ainda há uma etapa na transdisciplinaridade de cocriação de significados que está nos seus primórdios, porque o manifesto foi traduzido no Brasil, o Manifesto da Transdisciplinaridade, pela Trion em 1999. Quer dizer, nós estamos no início, fazem 12 anos que nós estamos começando a co-elaborar, co-perlaborar os significados da enfermagem, da medicina, com a filosofia, com a psicologia, com a sociologia. Sem dúvida, o que parece emergir é esse novo paradigma em que os problemas estudados do ponto de vista transdisciplinar são problemas que têm uma dimensão socio-psicobiológica e que estão ligados profundamente ao ambiente no qual estão inseridos, né? E que nós não podemos desvincular a pessoa do ambiente, e essa relação de sustentabilidade pessoa-ambiente é uma relação crítica, uma relação chave, e essa vontade da Hélène Trocmé-Fabre de situar o aprendente ancorado no meio ambiente, nas leis do vivo, na organização do vivente, ela traduz essa complexidade de que os problemas que estamos enfrentando hoje são problemas de cunho ambiental, e que esse ambiente patológico, ele recai sobre a pessoa, e que se nós queremos ajudar, auxiliar as pessoas, nós vamos precisar modificar o ambiente no qual elas estão inseridas e as condições de vida que elas estão enfrentando. Então, a última etapa do tempo de acompanhamento é a do saber trocar. Exprimir-se, se exprimir, trocar, exigem o saber tomar posição, o se abrir para a realização social, para a reciprocidade, para a obra comum. Podemos, sem dúvida, nos admirar que o saber trocar venha tão tarde no desenvolvimento do saber aprender. Mas essa não é uma reação do nosso desejo pedagógico de verificar a eficácia de nossas intervenções educativas? Não é ela a prova de nossa pedagogia da impaciência? O fato de exprimir-se pela linguagem, pelos gestos, pelo olhar, pelo corpo, traduz a pessoa inteira, a expressão do pensamento, que se deseja autêntica e destinada ao outro, deve ser estruturada e nutrida. Portanto, anteriormente amadurecida e criada. As armadilhas a serem evitadas nesse nível são as numerosas manifestações do desequilíbrio do eixo dar-receber. Dar muito sem receber, ou ao contrário, receber muito sem dar. Esse desequilíbrio é flagrante em certas práticas pedagógicas que fornecem uma grande quantidade de informação e não propõem ao aprendente o tempo de integração, de reação, de expressão. Na aprendizagem da linguagem, quer se trate da língua materna ou de uma língua estrangeira, o tempo de maturação, que faz parte do tempo de expressão, é indispensável para preparar a transição, a passagem da compreensão para a expressão. Eu estou pessoalmente profundamente de acordo com a necessidade de espera, de maturação, de diálogo antes da partilha dos resultados. Porque o saber criar demora. Existe um tempo da obra, e esse tempo é muito pessoal, esse tempo é interno, e o calendário interno é muito diferente do calendário externo,
o tempo do kairos, da oportunidade, o tempo interno da criação, que pode ser às vezes um segundo, um insight, nossa, eu percebi isso, mas o tempo legítimo da criação de uma obra é muito diferente do tempo do calendário escolar. E os ritmos de uma pessoa, às vezes, não acompanham de modo algum os ritmos escolares. E nós temos ritmos externos que, às vezes, desrespeitam, atropelam os ritmos internos. Na filosofia, na minha área, é uma área muito lenta. É uma área em que nós demoramos muito para ler os textos, assimilar os textos e conseguir desenvolver um pensamento próprio, porque a herança é muito grande. A herança do passado ela é muito extensa. E o tempo de visitar os pensadores e de entender o que eles quiseram dizer, às vezes levaram 7, 8 anos, 10 anos, 20 anos para escrever um texto. Eu penso no último texto da Hannah Arendt, por exemplo, A Vida do Espírito, que eu demorei quase um ano para ler, o livro do Heidegger, O Ser e o Tempo, que eu frequento há muitos anos, mas que eu ainda não consegui completamente aprofundar, porque é um texto muito denso. A tese do Michel Henry, A Essência da Manifestação, que é um texto de 800 e algumas páginas, que eu levei 5 anos para ler, e eu me questiono muito em relação a essa questão do saber trocar. Eu precisei de 5 anos de silêncio antes de trocar. Foi necessário. E eu tenho consciência que aí eu tive uma sustentação financeira que me permitiu fazer isso. Eu tive esse privilégio, essa possibilidade de ter um bolsão que me permitiu mergulhar nos estudos 5 anos, o que é uma raridade, uma dificuldade, né? É preciso bolsas. Mas hoje eu penso que o governo brasileiro está mais consciente, aplicando em bolsas de estudos, a necessidade, quando a gente quer realmente criar alguma coisa de cunho próprio no campo da pesquisa, da necessidade de tempo que isso demanda, do tempo de estudo, e da premência de investir em pesquisa e de dar tempo suficiente para os pesquisadores lerem mesmo. É uma questão quase que óbvia, mas se nós não temos tempo para ler, o tempo do ócio criativo, então o que nós vamos trocar é vazio, né? É repetição, é imitação, é cópia, colagem da internet, é falta de tempo, falta de dinheiro para ter tempo para estudar. São problemas, mais uma vez, econômicos, que são problemas que estão relacionados com o investimento na nossa área, o investimento na área da filosofia. E então eu vou concluir trocando com alegria e trocando, afinal, com coragem, sobre as exigências e a dificuldade em que se encontra uma área do campo do saber hoje, que é a área da filosofia, e que carece de investimentos e os resultados não são imediatos. Muito obrigada e até nosso próximo encontro.